Eu sou Demétrio Cruz, o seu mestre de cerimônia. Estamos aqui no auditório de número 6, com uma série de palestras trazendo temas diversos. E, neste momento, na continuidade dessa programação, estamos trazendo o painel Saúde, Convênios Médicos, quais as opções para o público sênior? Temos, então, para tratar deste painel, o CEO e cofundador da Prosperitar, Ricardo Voltan, o engenheiro químico, sócio e CEO da Agape Saúde e Agape Sênior, Marcelo Boratini, e a professora, advogada, radialista e vereadora, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, Edir Salles, para participar deste painel. Convido aos três a que subam ao palco, por gentileza, e a palavra estará com vocês. O microfone já está aberto, já tem água para vocês, tá bom? Nada que ver. Tá. Boa tarde a todos, obrigado por estarem aqui conosco. É um prazer estar com a vereadora Edir, meu amigo Marcelo, empresário, empreendedor e um grande especialista na área de saúde. O tema de hoje é bastante importante para todo mundo, que é saúde. A gente está vendo algumas coisas bem complicadas acontecerem no mercado de saúde, né? Cada vez mais difícil, cada vez mais caro. Eu trago alguns dados aqui só para a gente ilustrar a nossa conversa. Então, a gente tem aqui, né, de acordo com o Ministério da Saúde, em 2023, a gente tem aí mais de 29 milhões de pessoas com mais de 60 anos no Brasil, né? Desse total, 75% usam saúde pública. Só no estado de São Paulo, a gente tem aí 19% da população tem mais de 60 anos, e 70% usa saúde pública. A gente está tendo um problema bastante sério aí, uma grande operadora de saúde sendo vendida e os custos estão ficando cada vez mais proibitivos para as pessoas físicas, não os corporativos. E isso é um problema muito sério, muita gente está migrando e saindo, né, da saúde privada para a saúde pública. Será que essa estrutura de saúde pública vai aguentar todo esse movimento de pessoas que estão migrando do privado para o público? Será que daqui, em 2030, quando a gente vai ter uma população de 60 anos maior ainda, esse sistema vai aguentar? Trouxe dois experts aqui para falar de saúde, para falar de inovação, tecnologia, né? Falar de planos de saúde, inclusive, um pouco desse tema, duas pessoas muito especiais. Eu vou começar pela Edir, que fala disso como ninguém, né? Edir, aqui conosco, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você. Quem é você hoje? O que você nos representa 100%? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, público presente. Boa tarde, equipe, assessoria aqui presente. É um tema aí da nossa jornalista amiga, o Everton Comunicação. A Magali também está aí na assessoria. Eu acho importante esse tema. Inclusive, nós fizemos ontem a abertura, né, do Fórum da Longevidade, com Walter Feldman, que é o presidente do Fórum da Longevidade, com a presença de vários secretários e do prefeito Ricardo Nunes, né? Ele tem feito um trabalho muito importante nessa área. Nós temos hoje aí 470 UBSs, que tem uma acessibilidade muito grande, não é? E temos 24 UPAs, e já estamos batalhando aí já a programação, ainda esse ano, da gente iniciar o projeto para mais 21 UPAs e mais 22 UBSs, né? É uma coisa muito importante, porque nas UBSs tem uma sala, muita gente não sabe, que é o projeto do amigo idoso, que é PAI, o projeto PAI.
nas UBS tem uma sala da pessoa idosa, né? Então, ali, eles recebem um atendimento muito especial, com psicólogos, com psicopedagogos, tem reuniões também de lazer deles, entendeu? Então, é muito importante esse projeto. Agora, eu, como deputada estadual, quando eu fui... Bom, deixa eu falar de mim primeiro. Eu comecei como deputada estadual, 2 mandatos como deputada estadual. Quando eu fui deputada, eu trouxe 2 hospitais grandes para a Zona Leste, o Hospital de Sapopemba, o Hospital da Vila Alpina, era uma região desfalcada de hospitais à época, e a gente conseguiu trazer esses 2 hospitais, e depois metrô e outras coisas mais, né? Agora, estou falando em relação à saúde. Também em relação à saúde, como deputada, eu consegui tirar o álcool dos tônicos infantis, porque havia tônicos infantis que tinha de 9,5% a 12% de álcool. Então, as mães estavam... Uau, pode falar. As mães estavam criando os filhos alcoólatras, pensando que estavam criando filhos fortes, porque até nós, adultos, se nós tomarmos um aperitivo, você vai ter fome, vai comer bastante, vai dormir. A criança comia e dormia. Só que nós também tomamos... Eu tomei Biotônico Fontoura. Quem aqui tomou Biotônico Fontoura? Só que é sério o negócio. A sorte é que nós não temos a doença pré-existente. Quem tem a doença do alcoolismo pré-existente em contato com o álcool desde cedo, desenvolve o alcoolismo. Nós não desenvolvemos porque nós não temos essa doença. Então, são coisas e muitas ações mais na área da saúde quando eu era deputada estadual. Hoje, em 4º mandato, como vereadora, nós temos muitas ações em várias áreas, né? Eu sou vereadora da capital. Se você for falar em termos de projeto de lei, é para a capital de São Paulo, que eu sou eleita pela capital. Se você for falar em trabalho regional, aí eu tenho trabalho regional na Moca, Tatuapé, Belém, Vila Prudência, Popemba, Teotônio, a leste. Meu trabalho regional fica na leste. Agora, projeto de lei é para a capital toda. Como vereadora, eu acompanho muito as UBS de toda a região, sempre pedindo reformas, e sempre também algumas salas de reformas do idoso, a gente sempre está aí pedindo para reformar. Estamos pedindo também para a região, e o prefeito Ricardo Nunes tem feito bastante CDIs, que é Centro Dia do Idoso. É uma creche para o idoso, entendeu? E nós já temos essa programação, já temos vários CDIs, e está aumentando cada vez mais, né? Porque a população, como você falou no início aí, a população idosa, ela está aumentando muito. Nós temos aí uma programação, uma projeção de quantos por cento você falou? A gente tem hoje a gente tem... Oi. É o meu? Hoje a gente tem quase 70% da população com 60 a mais anos, né? Então, assim, 70% da população de São Paulo é um número muito grande, né? Muito grande. Numa população de 12 milhões de habitantes, a gente ter 2.900.000 idosos é um número muito avançado. E é como a nossa companheira, acabou de falar agora, a Cândida, Maria Cândida, inclusive cumprimentei agora no final da palestra, ela falou, ninguém quer ficar idoso, mas também ninguém quer morrer cedo. Então, tem que se preparar aí para uma idade com qualidade de vida, com saúde. Agora, falar que a terceira idade é a melhor idade é mentira. O povo fala que a terceira idade é a melhor idade, ninguém gosta de saber que não é a melhor idade. Mas é a idade de se cuidar, é a idade que você tem que se preparar, se prevenir, fazer exercício físico, fazer todos os exames uma vez por ano, se cuidar realmente, né? Para ser um idoso alegre, feliz, de bem com a vida, né? Para ser um vovô, uma vovó, que os netos gostem, né? Então, como vereadora agora, voltando a falar, nós temos vários projetos nessa área, inclusive o Hospital do Idoso, o Hospital do Idoso em São Paulo ainda não foi aprovado, mas nós temos um projeto que cria um hospital de idoso na cidade de São Paulo, só do idoso, mas ainda está em projeto, não é lei ainda. E temos várias leis também em projeto nessa área, sempre abertos, né? O nosso gabinete, como eu falei, como vereadora da capital, eu atuo em várias áreas, a área da saúde, educação, gerontologia, inclusive, nós criamos o dia do gerontólogo municipal, né? Então, a gente tem vários temas, tanto que eu sou presidente, como foi falado aqui,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Já fui presidente da Comissão da Saúde, e tratávamos bastante sobre esses assuntos aí. Como você falou, a gente sabe que inovação, tecnologia, até um pouco de educação, mas principalmente a saúde, quando a gente fala de área periférica da capital, é bem complexo isso. Queria saber de você quais os maiores desafios seus para levar uma saúde de qualidade para as áreas periféricas e aí especificamente nas áreas que você atua. Eu atuo bastante em áreas periféricas. É sempre solicitar à Prefeitura, Secretaria da Saúde, nosso secretário Zamarco, que é muito atuante, é sempre solicitando melhorias, com ofícios, a gente vai até a região, até várias regiões periféricas, a gente visita as UBS, as UPAs, a gente visita, é importante, para saber das demandas, para saber se há falta de médicos, se há falta de médicos, em quais especialidades faltam médicos, e a gente procura saber como é que está o andamento ao tratamento do idoso, que ele tem que ser, o nome já fala, tem que ser preferencial, tem que ter uma atenção maior. E graças a Deus a gente tem o prefeito Ricardo Nunes que vem atendendo bastante a longevidade, bastante. Tanto que a nossa cidade de São Paulo recebeu o selo de capital do idoso, né? Esse selo que nós temos, a capital do idoso. E também nós temos aí um outro projeto que virou lei, falava agora com o Marcelo, o engenheiro Marcelo, que é The Best em plano de saúde, né, Marcelo? Nós falamos agora que, então, eu tenho uma lei que autoriza a aplicação de vacinas. Isso foi muito importante para o idoso também, porque dá uma acessibilidade muito maior. Enquanto nós temos 470 UBS, nós temos 5.000 farmácias, que eu represento na Câmara também o Conselho Regional de Farmácia. É o que eu te falei, eu atuo em várias áreas. Então, eu não sou temática de um tema só, porque a cidade é muito grande. Eu tenho que atuar em todas as áreas que eu sou procurada. Sim, com certeza. Não é isso, Marcelo? Não é isso, Ricardo? Ainda sabatinando mais um pouquinho você aqui, falando das inovações todas, no seu ponto de vista, as startups, a telemedicina, isso é um ponto muito importante para levar essa qualidade de vida, não de saúde, mas de vida para essas áreas? Como o Legislativo está olhando isso? O Legislativo está olhando com ótimos olhos, né? Esse período de pandemia, enquanto foi péssimo por um lado, né? Muitas vidas se foram, também teve o outro lado positivo, que as pessoas tiveram que se adaptar a reuniões online, a participar de reuniões online, e aí é quando entra telemedicina. Hoje, por exemplo, eu conheço muitos médicos e conheço psicólogos, psiquiatras que fazem só online hoje, porque economiza tempo do médico ou do psicólogo, do paciente, o custo é muito menor, né? Então, eu creio que na pandemia isso daí teve um benefício muito grande e continua. É isso que eu falei. Foi muito ruim a pandemia, foi péssima, mas teve esse outro lado que eu, por exemplo, tive que criar um escritório digital em casa. Hoje eu tenho um escritório online em casa, eu não tinha antes. Eu tinha dificuldades para entrar em redes sociais, online. Hoje eu fiquei especialista, quase que especialista, né? Então a gente percebe que a telemedicina é muito importante, muito importante. A gente valoriza muito. O Legislativo vê com ótimos olhos. Dois pontos que eu queria trazer de volta. Queria que você contasse um pouco mais sobre o programa de acompanhamento de idoso, né, o PAI, e um pouco do programa Nossos Idosos. Exatamente. Esse programa Nossos Idosos, ele é da Secretaria de Direitos Humanos, né, onde tem uma visita da Secretaria de vários funcionários que visitam os idosos nas suas casas, né, para ver exatamente aquelas casas, aqueles idosos que vivem em maior vulnerabilidade social. Que aquele idoso que tem uma condição financeira melhor, tem um médico particular, o filho paga convênio, né? Ou eles mesmos têm condições de pagar o convênio. E esse projeto é importante, Amigo do Idoso, porque procura atender o idoso que vive em maior vulnerabilidade social. Esse programa é da Secretaria de Direitos Humanos
e foi idealizado pelo prefeito Ricardo Nunes e pelo secretário Zamarco. Agora, o PAI, né, que eu falei agora, é muito importante, porque também, né, fora eles terem uma sala, um atendimento, reuniões, comemoram aniversários, né, são muito felizes, eles também têm o acompanhamento em casa. Esse acompanhamento em casa eu acho fundamental, né, fundamental, porque muitos idosos não têm condições de ir até a UBS, ou vivem depressão em casa, precisa de um atendimento mais personalizado. Então, tanto um programa quanto o outro, o PAI como o Amigo do Idoso, são programas muito importantes, que atendem a população de maior vulnerabilidade. Legal. E aí eu queria falar um pouquinho de futuro, né? O que você tá em pauta sua sobre projetos futuros e, além das suas pautas, o que você está querendo desenvolver, fora as pautas que você já tem aí em desenvolvimento de futuro? O que você entende que são pontos bastante cruciais e que você pode fazer uns movimentos bastante fortes dentro do Legislativo para trazer qualidade de vida para essas pessoas nessas áreas? Primeiro, fazer mais leis nesse sentido, melhorando a condição da pessoa idosa, dando mais longevidade. Segundo, voltando projetos do Executivo, do Prefeito também, projetos esses que vierem a favor dos idosos. E terceiro, também pedindo CDIs. O que é CDI? CDI é o Centro Dia do Idoso. Nós estamos solicitando CDI em várias regiões, porque é o Centro Dia do Idoso. É como se fosse uma creche. O idoso vai de manhã, café da manhã, almoço, café da tarde, e depois jantar, e depois ele vai para casa, né? Enquanto isso, a família pode trabalhar, levando o idoso no CDI e buscando no final da tarde. Então, a gente tem solicitado vários CDIs na região de São Paulo, né? Que é muito importante, e também as UPAs também, né? A UPA é fundamental, porque a UPA, ela é unidade de pronto atendimento. Ela vai atender 24 horas, porque a UBS não é 24 horas, a UBS é no horário comercial. A UPA não, a UPA ela é no horário de 24 horas, acaba desopilando alguns hospitais, porque muitos hospitais são ocupados pelo pronto-socorro para ver uma gripe, uma dor no pulmão, uma pneumonia, uma coisa, e aí, de repente, as UPAs vão atender em várias especialidades. Então, isso é muito importante, vamos continuar atrás de muitas UPAs. Estamos solicitando, o prefeito Ricardo Nunes já tem a visão, já tem vários projetos em andamento nesse sentido de aumentar as UPAs e de também aumentar os CDIs. E aí eu queria perguntar, fazer uma última pergunta para você, até porque eu sei que você tem um horário bastante apertado hoje. Como você vê a participação do empresariado, independente do foco de empresa, não necessariamente o segmento de fármaco, na indústria farmacêutica, podem ajudar no desenvolvimento dessas unidades de saúde, dessas unidades de pronto atendimento, inclusive unidades de atividades, né, como você colocou aqui? Como os empresários podem ajudar? O que a gente tem? Tem alguma lei de incentivo para os empresários poderem atuar junto dessas operações? Sim, já essa lei de incentivo é só procurar a prefeitura. Agora, uma outra coisa importante, quando você falou do farmacêutico, que eu tenho a honra de representar na Câmara Municipal de São Paulo, nós temos também em cada unidade, que é um decreto da prefeitura atual, nós temos um farmacêutico em cada UBS. Isso é fundamental, né? Então, nós temos hoje, inclusive, eu tenho várias emendas parlamentares, não só para reformas de UBS, de UPAs, como também para construir uma sala, não só a sala do idoso, de atendimento ao idoso, como também a sala do farmacêutico, que é super importante, porque ele tem uma sala especializada dele. Então, nós temos hoje em cada UBS um farmacêutico, e tem que ser farmacêutico mesmo, né, que estuda 5 anos, 6 anos aí, né, para poder atender a população mais carente também, né? Também. Uhum. Agora eu quero fazer um agradecimento antes de qualquer coisa. E aí eu soube que você fez este documento agora, né, ontem,
em prol da Expo Longevidade. Eu quero, em nome de todos aqui que estão palestrando, e todos nós aqui, inclusive do Feldman, agradecer a você, né, por conta deste documento que você nos honrou em ter. Muito obrigado. A vereadora tem uma agenda bastante complicada, então agora ela vai se ausentar de nós, e aí eu vou dar uma sabatinada forte no meu amigo empresário, empreendedor e conhecedor de saúde como ninguém, né, o meu amigo Marcelo, que é o CEO da Agape. Vereadora, muitíssimo obrigado. De me despedir, falar sobre esse voto de júbilo é um reconhecimento da Câmara Municipal de São Paulo pela 5ª edição da longevidade, né, que está aumentando cada vez mais o trabalho, está ajudando muito, a autoestima da população idosa está aumentando muito. Você pode ver aqui, nessa Expo Center, aqui como está lotado, vários stands, uma alegria só, todo mundo ali visitando vários stands. Então, esse voto de júbilo é em homenagem e é um reconhecimento da Câmara Municipal a esses idealizadores, organizadores desses eventos. Quero também deixar aqui a minha rede social à disposição de vocês, por favor, @vereadora Edir Salles, entre na rede social, comunique com a gente, deem sugestões de projetos, que é muito importante. Que pena, Marcelo, que eu não vou poder ficar para assistir você falando, que pena, é que eu tenho compromisso agora com o prefeito Ricardo Nunes, que é um evento meu, e que ele vai lá para me prestigiar, então não posso atrasar, só por isso, viu? Então, é um prazer conhecê-la. Boa sorte para você. Muito obrigada, Ricardo. Obrigado, Edir. Muito obrigado. O nosso gabinete está lá à disposição. Será um prazer estar junto com vocês. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, prazer. Grande abraço. Agradecemos nesse primeiro bloco, né, do painel Saúde e Convênios Médicos, quais as opções para o público sênior, a participação neste momento e as suas despedidas da vereadora Edir Salles, que é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes. E após a foto, seguimos então com o painel, tendo a palavra Ricardo Voltan, que é CEO e cofundador da Prosperitar, e do engenheiro químico, sócio CEO da Agape Saúde, Agape Sênior, Marcelo Buratini. Obrigado. Bom, Marcelo, agora nós dois aqui vai ser... Agora sobrou para mim, é isso? Sobrou para você. Né? O Marcelo é um amigo de bastante tempo, eu acompanho o trabalho dele, é um trabalho muito sério, muito bonito, muito bacana, né? Vale a pena, quem não conhece, conhecer, né, o trabalho da Agape. O Marcelo é um cara que conhece muito mercado de saúde. Queria que você falasse só um pouquinho, pitch de elevador, como a gente fala, né, para as pessoas saberem quem é o Marcelo. Conta aí para mim. Joia, prazer, muito obrigado pelo tempo de vocês, privilégio ter sido convidado para essa conversa. Eu sou o Marcelo, sou cristão, sou marido da Adriana, tenho 3 filhas, a Bianca, a Isabela e a Júlia, e estou na área de saúde já há mais de 20 anos, através de algumas startups, fui diretor de hospital por 10 anos também, e tenho mestrado na área de saúde, na área de gestão pública de saúde, e desde, mesmo sendo engenheiro e trabalhado um bom tempo na área de automação e sistemas, há 20 anos o bichinho da saúde me picou e a gente enfrentou esses desafios de ajudar, principalmente a gestão em saúde, e agora, mais recentemente, a gestão da saúde populacional, olhando para quais as condições que a gente pode ajudar as pessoas a viverem mais e com melhor condição de vida. É aqui que a gente vai ter, né, um problema bastante sério. Todo mundo, como eu já tinha dito, todo mundo fala que em 2030 a população 60 a mais, né, vai ser o maior volume da população no país. E aí a gente tem um problema sério chamado saúde, né? E aí, Marcelão, eu já começo aqui o seguinte: como operações como a sua, né, as startups, inovação, tecnologia, não digo tecnologia na área cirúrgica, né, na área de tratamento, mas sim na área de levar a saúde para as pessoas, então a saúde de qualidade mesmo, né, está ganhando espaço. Como está isso se desenvolvendo e dando acesso para essas pessoas, independente da sua classe social? Sim. Como os dados dizem, né, a população está
vivendo mais tempo e os recursos são mais escassos. A gente costuma dizer que a gente precisa trabalhar a saúde e não a doença. Isso começa desde cedo. Então, algumas alternativas a gente tem visto que a tecnologia ajuda muito, como foi mencionado aqui a questão da telemedicina, porque ela barateia muito o custo. Mas o principal ponto que eu entendo de base é a educação em saúde, que é a gente entender como que nós podemos cuidar da nossa saúde de forma como uma maratona e não como uma corrida de 100 metros, né? Cada dia construindo a qualidade de vida para que a gente possa, com doses pequenas de custos, possa ter uma longevidade saudável, né, por mais tempo. Existem estudos que falam sobre a curva de decaimento da saúde. Então, o que é muito comum no Brasil ainda, a pessoa chega numa condição de saúde até os 65 anos, 70, depois vive mais uns 20 anos, mas numa condição de saúde bem mais precária. Então, o esforço é que a gente viva na condição de saúde por muito mais tempo e que, quando chegar o momento da precariedade, o decaimento, que ele seja mais breve, né? Então, essa é uma equação importante. Como é que a gente lida com isso? E com o custo alto, né, de planos de saúde, etc. Então, uma das questões que eu falo é que, por ter estudado muito o sistema público de saúde, ter trabalhado nessa área, o modelo é ótimo, mas o país é gigante. As necessidades são muito grandes e nem sempre a gente consegue colocar isso sob a gestão pública de forma tão eficiente. E aí acabam existindo uma bipolaridade, né? Ou só SUS ou só convênio. A gente entende que há alternativas para esse meio do caminho, principalmente quando a gente fala sobre viver mais tempo com a aposentadoria pública, né? E aí, vamos lá, né? Até um tema que a gente já discutiu. Como a população de 60 a mais consegue ter uma saúde de qualidade com a aposentadoria que ela tem em média? A gente, principalmente quando a gente olha os números de novo, né, a necessidade da saúde suplementar, que são os convênios, ela é bastante importante. A gente já sabe que mais de 85% desses planos vêm das empresas. Então, o acesso da pessoa física a planos de saúde é cada vez mais escasso. Algumas alternativas são as operadoras verticalizadas, e em alguns momentos dá a impressão de uma falsa segurança, porque você não tem liberdade também de escolher ali, às vezes, algum plano. Então, a alternativa que a gente entende é voltar ao processo baseado no que a saúde da família preconiza no SUS, mas com uma orientação de liberdade de escolha particular, que é um modelo híbrido, né? Então, como é que funciona isso? Em vez de eu, às vezes, gastar R$30 mil, R$40 mil por ano num plano de saúde, e que a gente acaba usando o plano de saúde como se fosse um seguro de carro, né? Eu tenho para quando eu precisar de um acidente, a gente começar a se organizar com alternativas de quase uma coparticipação, em que você tem acesso a serviços de saúde por valores mais acessíveis, mais baratos, mas com a mesma qualidade, mas com uma supervisão de orientação médica competente, como, por exemplo, o Albert Einstein, Fleury, que tem programas semelhantes de cuidado da saúde, sem precisar de um plano de saúde para isso, né? E quando você, por algum motivo, quando somos encontrados, né, dentro de categorias crônicas, a responsabilidade é toda nossa, né? Semana passada, conversando com uma amiga, ela fez 61 anos esse ano, e ela estava dizendo que chegou no médico, está com uma situação grave de saúde na questão do intestino. Ela foi em 3 médicos, os médicos falaram: precisa arrancar o seu intestino, não tem mais jeito. E ela disse que chorou e pensou, refletiu, falou com Deus, e ela disse que ouviu uma vozinha assim: bom, você comeu junk food a vida inteira, 60 anos comendo porcaria, agora vai reclamar que, né, está nessa situação. Mas ela tomou uma atitude e ela começou a mudar a alimentação dela a partir daquele momento. Depois de 2 meses, ela conseguiu equilibrar a saúde dela. Ela tem um exame para fazer daqui a 2 meses de novo, para ver como é que está essa situação. Mas ela já se sente melhor, ela já perdeu 6 quilos, já está com uma outra condição, por uma decisão própria, né? Então, a gente também pode usar de inteligência, de tecnologia, de diagnósticos precisos,
e buscar um tratamento que seja adequado, mas principalmente a nossa mudança mental, né? Nossa mudança de atitude para isso. Eu achei legal essa sua fala pelo seguinte: fica claro para nós que não adianta eu ter o melhor plano de saúde ou um plano de saúde que me dá acesso a uma saúde de qualidade. Se a gente não tem consciência da nossa própria saúde, né, de se cuidar, ter uma alimentação minimamente mais equilibrada, mais saudável, atividades físicas, e seja ela qual for, não importa, não precisa ir para a academia ou sair jogando tênis, não é isso, né? Realmente caminhar, ter um momento de lazer, um momento de alívio mental, né? E também de atividade mental, não adianta nada a gente vai continuar comendo junk food o tempo inteiro, e aí depois, porque eu, né? Então, né? Deixa eu te contar, você comeu, né, porcaria o tempo todo. Então, fica claro para nós que é isso. Então, a gente também tem que fazer a nossa parte, porque senão não adianta a alta tecnologia para resolver minha saúde. Os estudos de inteligência artificial e todas as questões de estatística são ótimos para dar o direcionamento, né? A gente tem desenvolvido alguns projetos que são bastante interessantes na questão de coordenação de saúde, em que a gente costuma dizer, isso é uma experiência que a gente tem agora na Agape, por exemplo, é que com um check-up por ano você tem uma orientação muito boa já de uma navegação da sua condição de saúde e de manter a saúde, né? Que é o que a gente fala, a gente não quer cuidar da doença, a gente quer manter a saúde e melhorar a saúde. Então, quando a gente se submete a algum programa desses ou começa a cuidar desses aspectos importantes de saúde física, mental, o financeiro também vem junto. A gente começa a equilibrar melhor essas questões e não tem jeito, chega uma hora que precisa tomar a decisão. Ou eu vou manter, ou me endividar, ou, sei lá, buscar um outro plano de saúde, que é um escape de quem já está acostumado com, né? Porque muita gente já está acostumado com o plano de saúde, aí sai desse sistema e fala, bom, para onde eu vou agora? Qual é a minha referência? Porque antes eu tinha um livrinho, né? Tinha um aplicativo. Agora, como é que eu acho um serviço de saúde? Então, existem plataformas para isso e programas para esse direcionamento, né? E são reais, são realmente, as estatísticas e os dados comprovam que a qualidade de vida melhora quando a gente toma essa decisão de seguir esses planos preventivos, né? Tem uma estatística do Einstein, que ele fala sobre a telemedicina. O Einstein foi um dos primeiros a implantar a telemedicina, muito antes da pandemia, né? E ele usou essa tecnologia até para atender outras unidades, né, de saúde ao longo, distribuídas pelo Brasil, que não tinham especialistas. E depois isso veio para o público. E uma estatística de que 95% dos problemas ou das situações de atendimento em pronto atendimento e pronto-socorro são resolvidas por telemedicina. Estatística do Einstein, de mais de 10 anos de trabalhar nisso, né? Então, também a tecnologia ajuda muito e barateia, né? O custo de ir para lá, de ter que ir até uma unidade hospitalar, de você vai numa unidade hospitalar e você pode ser contaminado com outras questões, né? Abrindo só um exemplo nesse sentido, no começo do ano passado, eu machuquei o pé jogando tênis, aí fui para o pronto-socorro. Eu trabalhei em hospital por 9 anos, diretor de hospital, passei pela Covid como diretor de hospital, não peguei Covid, fui ser atendido no pronto-socorro, peguei Covid depois de sair do pronto-socorro por causa do pé, né? Uau! Então, a gente também evita essas outras contaminações desnecessárias quando a gente usa a tecnologia, né? E aí, a gente falando de tecnologia, de telemedicina, ainda existe um bom tabu sobre telemedicina, né? As pessoas acham que é uma ligação telefônica ou têm bastante medo de usar isso, né? Acha que não é tão confiável. Queria que você falasse um pouquinho sobre telemedicina. Assim como vários serviços em diferentes áreas, existem os bons serviços e os maus serviços, né? A gente consegue avaliar isso pela qualidade do atendimento, tempo de espera e a resolutividade. Então, acho que essa é a referência que a gente tem para qualquer serviço, inclusive para o médico que você costuma ir fisicamente, né? Agora, quando você tem uma preocupação em buscar exatamente uma qualidade, etc., existem serviços referenciados. Agora, existem tipos diferentes de teleatendimento,
Existe teleatendimento do médico, dos médicos especialistas, existem teleatendimentos de nutricionistas, de psicólogos, de farmacêuticos, né, que podem complementar esse serviço de saúde com a facilidade de estar num único processo, como a gente falou, numa coordenação de cuidados, né? Por que isso é importante? Porque é aquela questão de ter uma única visão sobre você, enquanto pessoa, a questão da multidisciplinaridade que complementa, né, o atendimento, o cuidado, etc. E também, como a gente falou, que é o terceiro ponto, é a sustentabilidade financeira. Existem limites para essa telemedicina ou esse teleatendimento, obviamente, né, e precisa haver sabedoria das duas partes para saber quando a consulta, né, o atendimento, precisa ser físico também. Mas, na grande maioria desses primeiros atendimentos, o teleatendimento para qualquer especialidade tem se mostrado muito eficaz. Claro, como a gente falou, tem serviços bons, mas a maioria tem sido muito bem atendido. Então, assim, a telemedicina não é só a estrutura de atendimento médico. Eu posso ter um atendimento psicológico, posso ter um atendimento fisioterápico, inclusive. Eu posso ir muito mais além. Mas, e aí? Como eu acho esse serviço? Você já colocou aqui, como eu faço essa pesquisa? Como eu encontro esse tipo de serviço e que dicas você daria para que eu conseguisse avaliar qual é o melhor serviço ou qual é a melhor plataforma? O que você pode dar de sugestão para todo mundo que está aqui? Como encontrar onde, na verdade, quais critérios que ela tem que analisar, ou tem que dar uma boa lida para ver que realmente é uma plataforma boa? Usando o nosso tema, né, que convênio, saúde, etc., imaginando que você tenha um bom convênio, você possa ter acesso a um convênio médico, você faça toda uma análise de como você vai usar esse convênio de forma adequada, né? Então, eu pago lá, chutar aqui, R$ 1.500 por mês, R$ 2.000 por mês, num bom convênio. Como eu uso isso a meu favor enquanto saúde? Por quê? O que a gente fala é que esse depósito em saúde é um depósito financeiro, né? É como se você estivesse fazendo uma aplicação financeira. Quanto que essa aplicação financeira vai render daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos? Isso é um ponto importante. Então, a escolha do convênio passa por esse aspecto de usabilidade, de disponibilidade, de educação própria, de não ter o convênio como um seguro de carro, né? Para seguros de emergência, existem outros produtos que são exatamente seguro, né? Então, existem as seguradoras, têm um seguro saúde, que ele é exatamente para emergência. Então, dá para usar essa inteligência também. Mas isso é muito solto, tem muitas opções, né? E aqueles que não podem, e cada vez mais difícil, como a gente falou, ter plano de saúde, existem serviços de referência que começam a agregar todos esses fatores, né, de farmacoeconomia, de orientação de check-up. Então, a gente tem conhecido alguns serviços interessantes que são referência de coordenação, em que você tem uma orientação médica no começo do ano, é orientado você fazer um check-up. Se você não tem nenhuma doença crônica, que fala, legal, ano que vem, você volta aqui, a gente faz outro check-up, está tudo jóia. E, ao longo desse ano, se você tem alguma intercorrência, tem os serviços de apoio dentro desse mesmo serviço de coordenação. Se você tem alguma doença crônica, alguns desses serviços de coordenação médica ou de saúde, eles criam esses grupos, então, grupos hipertensos, diabéticos, como as saúdes populacionais de alguns convênios fazem, só que com o custo 10% do que seria um convênio, né? E começam, então, a fazer atividades em conjunto para que você cuide da saúde e meça esses indicadores, como o exemplo dessa amiga que eu falei, que resolveu, então, cuidar da saúde, fazendo exercícios de nutrição, caminhadas, mudança de alimentar, mudança do sono, mudança de comportamento, mudança mental. Então, existem, sim, alguns serviços que oferecem como alternativas a plano de saúde. Esse é um dos trabalhos que nós fazemos também, né? E que compõem vários serviços, como Einstein, Rede DASA, Fleury, dentro da mesma plataforma, para ficar fácil essa navegação. Se eu for jogar na internet uma busca, que busca que eu teria que colocar, né, para encontrar essas soluções
para mim? Colocaria o quê? Telemedicina? O que eu colocaria na internet para poder encontrar essas soluções para mim? Fazer a propaganda, Agape Saúde. Os nomes são variados, né? Tem gente que usa como cartão de desconto, benefício em saúde, então aí isso é muito amplo. Então, algumas fazem serviços de coordenação em saúde, outras são só consultas e exames aleatórios e solto, né? Eu recomendo sempre que aqueles que têm o serviço de coordenação em saúde, porque é o que traz valor, financeiramente falando e saúde física e mental, como a gente tem falado. Então, buscar orientações de serviços que têm essa visão horizontal, e a busca é por aí, benefícios em saúde, alternativas a planos de saúde, cartões de desconto, mas você não vai achar muita coisa nesse modelo integral, e a Agape Saúde também dá para achar, né? Bom, muito bom, muito bom. Bom, a gente ainda tem um minutinho, alguns bons minutos aqui. Vamos abrir para algumas perguntas aí, Marcelão? Pois então, não. pessoal, quem quiser fazer perguntas, quem quiser aproveitar aqui, dar uma sabatinada nele e tirar todas as dúvidas, vamos lá. A instrução que ia dar era justamente levantar a mão, o amigo ali já fez, já estamos alcançando os microfones. Obrigado. Vou pedir só que você se identifique e aproxime bem o microfone para que todos possam ouvir, tá bom? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Eu sou Irlei. Eu tenho uma dúvida. Eu já até pesquisei sobre esse tipo de serviço e eu fiquei com dúvidas sobre uma emergência. Por exemplo, eu sofro um acidente, acontece alguma coisa, para onde eu corro? Onde está o pronto-socorro? Boa pergunta. Depende do serviço, né? No nosso caso, nós temos convênios com alguns hospitais, então tem direcionamento para pronto-socorro. E aí eu complementaria com o que eu comentei do seguro-saúde. Existem alguns seguros, mesmo de Sul América e etc., que eles são seguros-saúde para essa cobertura de emergência. Vai custar para você R$150 por mês, alguma coisa assim, você tem uma cobertura de diárias de internação. Então, aí começa a entrar a inteligência, né? Eu uso um serviço mais simples, mas mais completo para toda a parte ambulatorial, que é 90% das nossas necessidades, e posso ter uma seguradora, como a Sul América e outra, para seguro mesmo para emergência. Então, essa seria uma combinação alternativa também. É o mesmo modelo que a gente faz de seguro-viagem, mais ou menos a mesma analogia? Mesma analogia. Boa tarde, meu nome é Ricardo. Uma pergunta que eu ia fazer é a que a colega fez, né? Eu também tenho um plano de saúde, estou numa encruzilhada, que agora eu parei de trabalhar aposentado, então eu estou com um grande medo, por exemplo, em janeiro, quanto que vai vir o reajuste da Sul América, pela Qualicorp. Agora, eu achei interessante essa ideia da coordenação de saúde. Sim. Que eu preciso baixar custo, eu me coloquei como meta até janeiro fazer isso, né? Uhum. E, por exemplo, ela deu um exemplo de um acidente, mas eu uso, por exemplo, uma enxaqueca muito forte. Tem vezes que eu tenho que ir no pronto-socorro e tomar uma medicação na veia. Quem que decide isso? É num teleatendimento ou eu posso ir direto? A grande maioria desses serviços de benefício não tem a parte hospitalar, né? O nosso tem essa parte hospitalar, mas a gente sempre recomenda, como a gente usa o Einstein como telemedicina, de graça, então o primeiro atendimento é ligar para o Einstein, essa é a nossa recomendação. E aí ele vai dizer se ele passa um remédio, a prescrição, você já busca na hora, ou se ele vai dizer, não, vai para o pronto-socorro. Então depende muito do serviço. E esse acesso é fácil, porque eu tenho um grande receio hoje, eu pego e vou lá na Beneficência Portuguesa, por exemplo, que eu uso. Uhum. Eu sou atendido na hora. Eu vou depender de uma ligação telefônica, esse meu grande dilema. Ele funciona como você sendo um paciente particular. Você vai ser um paciente particular e você entra na fila, na frente até dos que têm convênio como paciente particular. Então, é muito simples e direto. Mas aí o custo, como é que faz? Depende do hospital, depende dos pacotes, depende de cada negociação. Estou fazendo várias perguntas porque até eu pesquisei CNPJ. Esse pessoal que vende seguro-saúde, Sim. nossa, o mundo é maravilhoso.
Só que a vida não é tão bela assim, né? A gente começa a ver os detalhes. Isso. O CNPJ, o reajuste é aquele, né, que você não controla. E pessoa física é muito difícil de ter venda pessoa física hoje, né? Então, me deram só duas opções, ou a Prevent ou a Medicine, que está chegando no mercado. São boas opções, são boas opções. Mas você tem que sempre ver a questão da carência. Mas eu gostei dessa ideia desse conceito. Alternativo, né? Vou procurar a Ágata, né? Fico à disposição. Está aqui, ó. E aqui os contatos, inclusive. O que fica claro aqui para nós é o seguinte, estava fácil. Eu pago 1.000 e tantos por mês e deixo correr a vida. Agora a gente tem que ter um pouco mais de gestão e entender que a gente tem que fazer uma combinação para continuar tendo qualidade de saúde, né, qualidade de vida. A gente tem que começar a ter um pouco mais de atenção pela nossa saúde, inclusive, né, quando vamos adquirir esses planos, essas alternativas, de fazer uma gestão e procurar uma conjunção que vai ser infinitamente mais barata do que um plano de saúde convencional, como a gente já conhece. Estamos abertos para mais perguntas. Tem aí mais um tempinho. Tem um aqui. Boa tarde. Boa tarde. Maurício. Eu estava vendo que os bancos estão fazendo aquela propaganda em conjunto para evitar fraudes bancárias, né? É um movimento que ajuda bastante nós, leigos. Os planos de saúde não poderiam fazer algo parecido no sentido de medicina preventiva e essa orientação que você nos passou agora, dos planos híbridos, se a gente pode chamar desse jeito? Porque o grande problema para nós, a maioria, acredito, é a falta de informação. Uhum. Sim, acho que a pergunta é ótima. Sei que existem várias operadoras que têm planos de coordenação de cuidado. Conheço. Vou dar um exemplo lá da Unimed Sorocaba. Eles têm esse plano. Sei que tem operadoras que têm isso por princípio, por exemplo. Eu vou dar o exemplo de duas, Sami e Alice, se quiserem pesquisar. E eles têm essa linha de cuidados desde o início. Aliás, eles meio que obrigam você a passar por essa linha de cuidado para você poder participar do plano, né? Então, existem, sim, iniciativas. Tem uma figurinha ali que é um problema, o usuário. A Unimed fez um programa lá em Sorocaba que dava 20%... Ele é de Sorocaba. Eu sou de Sorocaba, por isso. Sou daqui, mas moro lá. 20% de desconto na mensalidade de quem fizesse esse plano de prevenção. É um belo desconto. Taxa de adesão, 15%. Nem dando dinheiro, a gente vai cuidar da nossa saúde melhor. Então, existem sim essas iniciativas. Procure a sua operadora, se você tiver, veja qual é o plano. Nem todas têm, mas algumas têm e são sérios nesse processo. Então, fica claro aqui o seguinte, a nossa saúde está na nossa mão, não das operadoras. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não tomar atenção e realmente sentar para analisar, a gente vai continuar comprando um produto errado, né, por uma usabilidade errada, e a gente vai continuar tendo problema de saúde. Então, não é só os planos que têm esse problema das carências, de preços, mas nós mesmos precisamos ter mais atenção sobre o que a gente está precisando, o que é melhor para nós, né, mesmo todo mundo com uma saúde muito boa, mas o que é para nós, para daqui, né, 2 anos, 1 ano, daqui 1 mês ou daqui 10 anos. A gente precisa ter um pouco mais de atenção, né, a gente precisa tomar isso na nossa mão e não ficar dando na mão de uma empresa. Não uma empresa qualquer, não é no sentido pejorativo, mas de uma empresa. A gente tem que ter essa consciência e ciência que, se não fizermos uma administração da nossa própria saúde, quem vai fazer? A gente vai jogar na mão de uma empresa e vai falar, toca aí. Não é isso, né? Não é isso que nenhum de nós queremos. Tem aí mais um espacinho? Quem quer fazer mais uma pergunta? Lá no fundo. Lá embaixo. Em relação aos planos, assim, como vocês veem a questão da longevidade
em relação às fases de envelhecimento. Por exemplo, um idoso com 60 anos, um com 70 anos, um com 80 anos e um com 90 anos. Como as operadoras de saúde estão preparadas para isso, sendo que com o envelhecimento as comorbidades aumentam, mesmo tendo esse apoio da medicina de família, que teoricamente seria essa medicina preventiva? É uma ótima pergunta. Eu entendo que todo mundo começou a ver essa questão da longevidade mais tarde, né? Então, quando a gente pensa em alguém de 90 anos hoje, já está atrasado. A operadora não pensou nessa pessoa há 30, 40 anos atrás. Então, a gente precisa olhar daqui para frente. Então, não sei responder pelas operadoras todas, né? Enfim, cada uma tem a sua política, mas é extremamente crítico hoje a sustentabilidade da grande maioria das operadoras. A gente vê operadoras quebrando o tempo todo e algumas comprando outras. As verticalizações estão cada vez mais reais, então as opções vão ser cada vez menores. E aí, fazendo só uma ligação aqui, vamos supor que alguém hoje de 60 anos, estima-se que ele tem uma longevidade até 90 anos, tranquilamente, né? Cada vez mais a gente tem. São 30 anos de investimento na saúde. Como que a gente vai investir esses 30 anos? A gente foi treinado, muita gente, a pensar em chegar aos 60, 70 e acabou a vida, né? Vida vai longa. Eu tive essa conversa com meu pai uns 10 anos atrás, falei, e aí, pai, quando chegar nos 70 anos, como é que está os próximos 30? Como é que estão os próximos 20? Qual é o planejamento? E a gente não abre o olho para isso. Então, a gente começa agora. Investir R$30 mil por ano por 20 anos, né? Falando em quase R$1 milhão investidos. Então, dá para cuidar da saúde com menos de R$1 milhão ao longo prazo? Como? Tem alternativas. Só para a gente fechar aqui, responder também do lado empresarial, o tom longevidade para as empresas de maneira geral começou tarde, porque ninguém imaginou isso, ninguém pensou isso, e a gente está começando a pensar agora e tentando correr contra o atraso, inclusive. Mas não dá para jogar tudo isso no colo das empresas, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Como o Marcelo colocou bem aqui, se a gente não tiver uma alimentação melhor, uma qualidade de vida, minimamente uma atividade física, de novo, não precisa ir para uma academia, pode fazer uma caminhada num parque, o que for, nas infraestruturas que tiver. Não adianta jogar isso no colo das empresas, elas estão aí tentando se segurar, se estruturar na nossa economia, tentando fazer um trabalho tentando acelerar o que já foi passado e não tem muito o que fazer para poder atender o presente e pensar no futuro. Então, o desafio está para todo mundo, para o lado empresarial, mas ainda é alguma coisa que eu não pensei, que já passou e eu tenho que correr, porque eu tenho que atender agora, mas também tenho que olhar o futuro. Então, é a brincadeira de olhar o peixe e o gato, né? As empresas estão com uma situação bastante complicada em conseguir atender hoje, quem tem 90 anos, quem tem 80, quem tem 70, quem tem 60, né? E, ao mesmo tempo, está preparada para daqui 20 anos, 30 anos, atender de uma maneira já planejada isso tudo. Não é uma coisa simples, não. Marcelo, obrigado por você estar aqui conosco, né, trazer todo esse banho de entendimento. Obrigado a todos vocês estarem aqui, né, num sabadão, a essa hora da tarde, aqui nos prestigiando com a presença. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a todos. Obrigado, Ida, também, pelo convite. Ricardo, obrigado a todos pela participação. Um privilégio. Boa tarde. Uma vez mais, nós agradecemos, em nome da Longevidade Expo Fórum, a participação de Ricardo Voltan, que é o CEO e cofundador da Prosperitar, e do engenheiro químico, sócio e CEO da Agape Saúde e Agape Sênior, Marcelo Buratini. Os contatos, eu vou pedir só para o meu colega da mídia voltar à telinha, a última, só para a gente relembrar, para que as pessoas tenham a oportunidade de contactá-los, tá bom? Agradeço a presença de todos. Na sequência, às 15 horas, teremos ainda o painel de número 68, Saúde e Bem-Estar, com a participação do secretário municipal de Esportes e Lazer, senhor Carlos Augusto Manuel Viana. A todos o nosso muitíssimo obrigado.